Isso. O presbítero Jorge para estar orando, pegando o evangelista Raimundo nas mãos do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Deus, irmãos, para ninguém se movimentar na hora da palavra, tá bom? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, queremos entregar ao nosso pastor Raimundo, que foi escolhido nessa noite para trazer a sua palavra. Usa ele como tu queres, Pai. Faça dele o seu vaso, tu queres derramar aquilo que nós estamos esperando nessa noite, Pai. Toma ele em tuas mãos, abençoa ele, Pai, e que ele venha fazer aquilo que tu queres nessa noite, Pai. Eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Apresentaremos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos os amados irmãos. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. É bom estar aqui, é bom ver cada rosto, apertar cada mão, cumprimentar cada um dos irmãos. Isso é uma alegria que Deus nos proporciona na nossa caminhada, conhecer pessoas, né, que outrora nós não conhecíamos, mas temos o privilégio, né, de estar junto com os amados irmãos. Coube a mim nessa noite, irmãos, a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Haja vista que o nosso irmão Adair Vieira, né, não está em condições. E eu gostaria de convidar a amada igreja para nós abrirmos as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 48 apenas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo de número 48. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 24, versículo 48. Que diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, essa mensagem tem por título Enchei-vos do Espírito. Quando Deus ele decide criar o homem, e Deus retira dos elementos da terra os elementos necessários para poder criar o corpo do homem. Deus tira ali da terra o ferro, o zinco, o sódio e outros elementos químicos do qual Deus então constrói o corpo do homem, cria o homem. Mas é interessante que ao criar o homem, aquele corpo estava sem vida, faltava algo, que fosse posto, fosse colocado dentro do homem, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus então soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, aleluia. E o que nós entendemos aqui, irmãos, que o homem, embora ele seja composto de matéria, ele também é composto do elemento espiritual, aleluia. E as Escrituras, elas costumam dizer que o homem, esse corpo de matéria, é como um vaso, é como um recipiente, que muitas vezes é colocado algo dentro dele, aleluia. Quando Deus cria o homem, Deus sopra dentro do homem, a vida, o fôlego de vida, sopra dentro do homem o espírito, aleluia. E então o homem passa a ser um ser vivente. E por que eu estou falando isso? Porque o título da mensagem é Enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito é aquele que dá a vida ao homem. Porque o Espírito é aquele que, aleluia, dá substância à nossa vida espiritual. Porque sem o Espírito do Senhor, irmãos, nós somos apenas carne e ossos e sangue. E nada mais. Mas o Senhor, nesta noite, Ele nos convida a que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Porque desde o princípio da criação era a propósito, era a vontade de Deus que Deus pudesse preencher esse vaso de barro com o seu Santo Espírito. E nós entendemos isso, irmãos, desde a antiga aliança, porque Deus havia feito uma promessa de derramar o seu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. É interessante frisar que Deus promete derramar o seu Espírito sobre todos, sem exceção.
Quando a palavra de Deus diz todos, está dizendo eu, você, qualquer um, aleluia, que esteja disposto a ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Então Deus, ele não faz acepção, mas todo aquele que desejar, todo aquele que buscar, todo aquele que quiser, ele pode ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos que no princípio da criação, o Espírito de Deus, ele agia sobre todo o ser humano. Mas devido ao pecado, a iniquidade, a maldade, Deus então retira do homem a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito, irmãos, quem iluminava, quem trazia conhecimento, quem trazia luz até para a humanidade dos tempos antigos. E a partir de então, o Espírito que estava, aleluia, sobre a humanidade, ele foi retirado. E o Espírito, então, ele só vinha sobre determinadas pessoas que Deus escolhia para que através dessas pessoas ele se manifestasse pelo seu Espírito. E ali, pelo seu Espírito, Deus dava sabedoria, dava entendimento, trazia luz, irmãos, para a humanidade. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que o Espírito ele fosse derramado sobre todos os homens, sobre toda a carne, sem exceção, sem exceção de nacionalidade, cor ou sexo. Esse sempre foi o propósito de Deus. E nós vemos em Joel, Deus faz uma promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, o Senhor fala assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aleluia. Sobre todos, sem exceção. Isso quer dizer que você, eu, nós temos direito, irmãos, a ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. É um privilégio, é uma honra, é um dom que Deus concede a todo aquele que professa o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde lá a antiga aliança, o Senhor já havia profetizado, já havia prometido de que chegaria um dia que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Se fosse homem, fosse mulher, fosse jovem, fosse velho, fosse servo ou fosse livre, sem exceção, sem acepção. Deus, Ele queria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E o povo de Israel, eles viviam, irmãos, nessa expectativa. Eles esperavam, irmãos, para o dia em que fosse cumprida essa promessa do Senhor. Era uma expectativa que vinha através do Messias, porque na concepção judaica, o Messias, junto com o advento do Messias, também haveria de vir o advento do Espírito Santo, em que o Espírito Santo seria derramado, sobre toda a nação de Israel. Assim como foi na época de Moisés, onde Moisés foi um homem cheio do Espírito de Deus, assim como foi na época de Davi, como Davi foi um homem cheio do Espírito de Deus, que lhe deu sabedoria e poder para poder governar aquela grande nação. Então havia essa expectativa, porque o Deus eterno, todo-poderoso, Ele havia prometido derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E quando Jesus, Ele vem pregando o Evangelho do Reino, e João Batista, ele traz a expectativa do cumprimento dessa promessa. Porque, irmãos, durante 400 anos, devido ao pecado da nação, devido à nação ter se desviado do Senhor, não havia mais profecia. O espírito da profecia estava calado, tinha cessado a profecia, não havia mais a revelação da parte do Senhor. Então a nação de Israel ela estava sedenta, ela estava necessitada de ouvir, irmãos, o espírito da profecia novamente, queria ouvir Deus falar com a nação, mas Deus ficou calado por 400 anos, aleluia. E quando João Batista ele aparece, o mensageiro do Senhor, ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, aleluia. A expectativa, irmãos, do cumprimento da promessa estava no coração da nação de Israel, aleluia. E João Batista, ele declara que Jesus, o Messias, seria aquele que iria batizar com o seu Espírito Santo, aleluia. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é algo acessível a todo aquele que crê, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele, irmãos, que confessa o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem da parte de Deus o direito, o privilégio, irmão, de ser batizado com o Espírito Santo. É um desejo do Senhor, um desejo do nosso Pai, que nós sejamos não só batizados, mas sejamos cheios
plenos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia. Porque é uma promessa de Deus. E aquilo que Deus promete, irmãos, Ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus não deixa nenhuma de suas promessas, irmãos, sem que elas se cumpram na minha vida, na vida da igreja. Se esta é uma promessa de Deus, irmãos, porque Ele disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, então essa promessa é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. E aqui nos diz que quem seria, por meio de quem essa promessa seria cumprida? Seria através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É através dele, irmãos, porque Ele é o Messias. As Escrituras deixam claro que através do Messias, irmãos, o advento do Espírito Santo, ele haveria de vir sobre toda a terra. Aleluia. E essa expectativa existia no coração da nação. E existia também, irmãos, no coração da igreja nascente. Porque Jesus havia prometido: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor havia prometido antes, de partir para a glória. João Batista havia anunciado que ele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Irmãos, e chegou o grande dia do cumprimento dessa promessa na vida da igreja. A igreja que estava nascendo, naquele momento. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é essa parte aqui: ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós damos muita ênfase ao Pentecostes. Mas, irmãos, o mais importante não foi o dia de Pentecostes, mas foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, irmãos, se cumpre a promessa de Deus que Ele havia dito através do profeta Joel: o derramar do Espírito Santo, aleluia. O batismo com o Espírito Santo, aquela promessa que Deus havia dado através do seu profeta, irmãos, agora ela tem o seu cumprimento na vida, irmãos, dos discípulos, apóstolos, do Senhor, da igreja do Senhor. E diz, irmãos, que naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, novas línguas. Aleluia, que eles não tinham a capacidade de falar humanamente, mas foram capacitados pelo Espírito Santo para falar novas línguas, aleluia. Naquele momento estava se cumprindo a promessa do Senhor. Porque Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. A sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira. A palavra de Deus, irmãos, ela não cai por terra, mas ela se cumpre nas nossas vidas. Aleluia. E naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Porque, irmãos, eles obedeceram a ordem do Senhor. Primeiro, ficaram em Jerusalém. E segundo, eles ficaram, irmãos, pedindo ao Senhor que aquela promessa ela se cumprisse através, irmãos, das reuniões de oração. Estavam ali orando, irmãos, e pedindo ao Senhor que essa promessa ela se cumprisse nas suas vidas. E essa promessa ela pode se cumprir na minha vida. Ela pode se cumprir na sua vida. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não falou em línguas novas línguas, aleluia, você ainda não sentiu, irmãos, o poder do Espírito Santo fluir na sua vida, aleluia, nessa noite você pode experimentar, porque o mesmo Deus da promessa que falou lá através do profeta Joel, o mesmo Deus da promessa que cumpriu a sua promessa, aleluia, no dia de Pentecostes, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para te encher do seu Espírito, aleluia. Porque o homem foi, irmãos, criado não para ser cheio de outras coisas, mas ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Porque através do Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, porque nós somos como um vaso, nós somos um receptáculo onde o Espírito de Deus ele pode habitar. Porque o nosso corpo ele tem peso, medida, tem altura e comprimento, mas o Espírito, irmãos, não está, aleluia, sujeito a essas questões de peso, medida, tempo, espaço. O Espírito, irmãos, ele não pode ser medido, ele não pode ser pesado, porque é Espírito. Então o Espírito de Deus ele pode habitar no meu ser, pode habitar no seu ser, pode habitar no ser humano completamente, irmãos, porque nós somos feitos seres materiais desse dia, irmãos, se cumpriu a promessa do Senhor. Diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo do Senhor, aleluia. E o que aconteceu, irmãos, quando aqueles homens e mulheres
Os irmãos perceberam que naquele dia não foi só sobre os homens, mas também foram sobre as mulheres? Porque Deus não faz acepção. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que deseja. É para todo aquele que busca. É para todo aquele que quer. Irmãos, você pode ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite peça ao Senhor para te encher do seu Espírito. Aleluia. Peça ao Senhor para encher, aleluia, você como um vaso. Peça a Ele para encher, irmãos, até você transbordar, irmãos, do poder do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Aleluia. Porque é para mim, é para você. Não é só para pastores, não é só para evangelistas, não é só para obreiros, irmãos, mas é para mulher, é para criança, é para idoso, é para irmãos, qualquer um que deseje, irmãos. O Senhor vai derramar sobre a tua vida e vai te encher do seu Espírito Santo. E aquela igreja, irmãos, que até então ela estava reclusa, trancada entre quatro portas, aleluia, estavam com medo, porque a vida deles, irmãos, estava correndo risco. O seu mestre, com quem eles haviam estado durante 3 anos e pouco, ele tinha morrido, né? E tinha partido. Eles estavam temerosos, estavam tímidos, sem poder para testemunhar. Mas quando desce o Espírito Santo, irmãos, aleluia, aquela igreja ela começa a orar no Espírito. E a palavra de Deus diz que em um certo momento eles oraram ao ponto, irmãos, do lugar onde eles estavam estremecer, aleluia. O lugar estremeceu, o lugar foi abalado. Porque, irmãos, o Espírito, ele proporciona à igreja o poder para orar no Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, versículo 18, aleluia. As nossas palavras, irmãos, quando elas estão ungidas pelo Espírito Santo, quando elas são inspiradas, conduzidas pelo Espírito Santo em oração, as nossas palavras, elas têm poder, elas têm autoridade, irmãos, que vem do próprio Deus, aleluia, porque nós não sabemos como orar, nós não oramos, irmãos, como devemos, mas o Espírito de Deus, Ele nos inspira, Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele, irmãos, aleluia, ilumina a nossa mente para que no momento da nossa oração, irmãos, nós possamos orar com eficácia, nós possamos orar, irmãos, com sabedoria, aquela oração que vai de encontro à vontade de Deus, aleluia. A nossa oração, ela tem autoridade, a nossa oração, ela tem poder, a nossa oração, ela tem virtude, aleluia, porque a oração, ela vem, irmãos, no poder do Espírito Santo. Quando, irmãos, oramos, irmãos, no poder do Espírito Santo, irmãos, vidas são transformadas, pessoas são curadas, irmãos, pessoas são salvas e libertas, irmãos, do poder das trevas, aleluia. Porque é o Espírito de Deus que está, irmãos, falando através de mim, como Deus Todo-Poderoso, aleluia. Você precisa experimentar, irmãos, a oração no Espírito, aleluia. Você vai perceber que a sua oração não é mais uma oração comum, é uma oração, aleluia, diferente. Você vai experimentar, irmãos, aleluia, o mover do agir de Deus na tua vida através da tua oração, aleluia. Porque era assim, irmãos, que a igreja primitiva orava, ela orava no Espírito, tanto, irmãos, em palavras comuns do dia a dia da língua que eles viviam, mas também oravam em línguas, falando em mistérios com o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Paulo, irmãos, ele orava em mistério, falando com o Senhor, tudo pela ação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a igreja recebeu o poder de Deus para testemunhar, aliás, para orar. Mas a igreja também recebeu o poder, irmãos, através do Espírito, para testemunhar. Você é uma testemunha de Cristo. Glória a Deus. Nós somos testemunhas de Cristo. A igreja é um testemunho vivo de Jesus Cristo. Aleluia. E Deus colocou em nós o seu Espírito, irmãos, e nos dá ousadia para que nós possamos, irmãos, pregar, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, irmãos, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Só é possível, irmãos, pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo no céu. Testemunho eficiente, eficaz do poder do Espírito Santo do Senhor. Esta noite o Senhor está aqui para te encher do seu Espírito. Glorifique o nome dele esta noite. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Enche-me do teu Espírito, Senhor, até transbordar, Senhor. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, que não haja um espaço, Senhor, para a inveja, para o engano, para a mentira, mas só espaço, irmãos, ó Senhor, no meu corpo para o teu Espírito. Aleluia.
Se você assim o fizer, certamente Deus ele vai preencher nessa noite cada partícula do teu corpo com o seu Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Aquela igreja, irmãos, então, que estava reclusa entre quatro portas, pastor Jorge, ela sai. Os apóstolos saem, irmãos, proclamando pelas ruas, no templo, e se espalharam, irmãos, pregando o Evangelho do Senhor, tudo, irmãos, porque estavam cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Nessa noite o Senhor quer fazer, irmãos, da igreja, dele, irmãos, aleluia, homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Para que nós possamos, irmãos, pregar aqui ao Olavo Bilac, irmãos, com poder, com autoridade do Espírito Santo, aleluia, e dar testemunho de Cristo, irmãos, para todos aqueles que aqui moram nessa localidade. É o desejo de Deus para a igreja nesta noite. Deu também poder para curar. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vós o reino de Deus, aleluia. Jesus expulsou demônios. Jesus curou, aleluia, várias enfermidades. Jesus ressuscitou os mortos, sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito aleluia. de Deus. Ele estava cheio do Espírito de Deus, aleluia. E o Espírito de Deus o capacitava, lhe dava poder, lhe dava autoridade. Nenhum demônio resistia ao poder que estava em Jesus. Nenhuma enfermidade, aleluia, resistia, aleluia, ao poder que estava em Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Nessa noite, meu querido, minha querida, meus irmãos santos do Senhor, seja cheio do Espírito Santo do Senhor, que você vai, aleluia, ter poder, aleluia, sobre qualquer demônio, aleluia, você vai ter poder sobre qualquer enfermidade, nada vai resistir, aleluia, à ação de Deus através da sua vida, aleluia. Mas somente enchemos do Espírito Santo do Senhor. É através do Espírito, irmãos, que nós temos poder para viver uma vida em Cristo. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era pelo Espírito de Deus que o capacitava, irmãos, a viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Os pensamentos de Paulo, irmãos, eram apenas para o reino, era para a proclamação do Evangelho, era apenas, irmãos, para ver uma vida agradável a Deus. Paulo já não se importava se ele estava preso ou não, Paulo já não se importava se ele tinha dinheiro para comer ou não. Paulo vivia a vida apenas, irmãos, para o Evangelho do Senhor. A nossa vida em Cristo é possível através do Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos inspira para a vida de oração, para a vida de meditação na palavra, para testemunhar, aleluia, de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo, aleluia. Porque o Pai planejou, o Filho executou, mas é o Espírito, irmãos, quem põe em ação todo o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só podemos viver uma vida verdadeira, irmãos, agradável a Deus em Cristo, se for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas nós devemos entender que no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, irmãos, isso não é apenas uma vez na nossa vida, é cotidiano, é continuamente. Todos os dias, todo momento, em cada reunião, a igreja deve ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Ela deve encher-se do Espírito Santo do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade de Deus para a igreja. As nossas reuniões não é apenas para pregar, não é apenas para testemunhar, mas também é para encher-se do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, irmãos, quem nos dá fortaleza para que nós possamos viver esta vida que só pode ser vivida, irmãos, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Essa vida de santidade, essa vida de dedicação, essa vida de empenho, essa vida de testemunhar com a vida de Cristo. Através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos relacionamentos, irmãos, aleluia, o Espírito nos ajuda a nos relacionar com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos e até mesmo com aqueles que estão lá fora, aleluia. É através do Espírito Santo agindo na nossa mente, no nosso intelecto, nossa alma, no nosso espírito, irmãos. Só é possível viver esta vida plena se for pela ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E nos dias de hoje, irmãos, a pessoa do Espírito Santo era tão negligenciada em nossas vidas. Nós nos lembramos muitas vezes do Pai, do Filho, mas do Espírito Santo poucas vezes nós nos lembramos. Mas, no entanto, é aquele que habita em nós, é aquele que torna Cristo real em nossas vidas, torna Cristo uma realidade. É Ele.
Porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele senta ali, ele espera ser convidado para entrar na sua vida. Ele não invade. Ele espera que você deseje. Ele espera que você chame por ele. Ele espera que você deseje ser cheio dele, aleluia. Ele espera que você peça ao Senhor Jesus que batize você com ele, aleluia. Aleluia. Porque é Jesus quem pode batizar você Glória com a o seu Deus. Espírito. Aleluia. Então, meu querido, é uma promessa, é para mim, é para você, aleluia. Pensa nesta noite, Senhor, é uma promessa que o Senhor fez para todo aquele que crê. E eu creio. Eu me lembro, irmãos, que quando eu não era batizado com o Espírito do Senhor, e ele orava, pastor Jorge, às vezes de ficar cansado, o corpo dolorido, a voz me faltava, mas nada acontecia. Eu falei, mas como é que pode? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, uma certa feita, minha esposa testemunha, porque ela estava presente nesse dia. Eu estava no meu quarto orando e o Senhor foi me enchendo, foi me enchendo, ao ponto dos poros de mãos sair gotas de suor, aleluia. Mas, irmãos, nada acontecia, as línguas não vinham, eu falei, não é possível. Aí eu sentei na cama assim, meio triste, né? Mas como é que é possível? Não acontece. Aí, irmãos, eu peguei as Escrituras, abri e falei, Senhor, aqui é a tua palavra. A tua palavra é fiel, ela é verdadeira. Aleluia. A tua palavra se cumpre na vida daquele que crê. Glória a Deus. Senhor, se a tua palavra diz que há uma promessa de todo aquele que crê e buscar, será batizado com o Espírito Santo, aleluia. Então eu creio, Senhor. Naquele momento eu fui assistir as Escrituras, irmãos, eu choro. As lágrimas vêm, porque naquele momento, irmãos, eu fechei as Escrituras, comecei a orar, irmãos, as línguas vieram, aleluia. Oh, aleluia. Naquele momento, irmãos, eu comecei a falar em línguas novas que eu não conhecia. Aleluia! E eu não consegui responder as minhas palavras. Aleluia! Porque naquele momento o Senhor me encheu do seu Espírito. Nesta noite o Senhor vai encher esta igreja com o seu Espírito. Glorifica o Senhor. Exalta aquele que pode te batizar com o seu Espírito. E quando ele te batizar, você vai falar em novas línguas. Você vai ter visões. Você vai ter revelação da parte do Senhor. O Senhor vai derramar um banho de cura sobre a tua vida. Com toda a profecia, aleluia. Você vai ter poder para testemunhar de Jesus, aleluia. Santos do Senhor, igreja, Senhor. Ah, Deus do céu, igreja. Esta promessa é para nós, irmãos. É para todo aquele que quer, para todo aquele que deseja. Se você desejar, se você almejar, se você desejar, irmãos, como muitas vezes nós estamos com uma sede tremenda e nós deixamos de beber água. Se você assim desejar o Espírito do Senhor, o Senhor vai derramar nesta noite sobre a tua vida o Espírito, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Jesus, desde a antiga aliança, os profetas profetizaram sobre ele no poder e sobre a inspiração do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele viveu uma vida plena, irmão, santa, perfeita e completa e agradável a Deus no poder do Espírito Santo. Ele foi ressuscitado, irmãos, no poder do Espírito Santo. E quando ele subiu à presença do Pai, ele se apresentou para então receber o galardão por sua obra. Foi o Espírito que testificou, e vindicou Jesus, disse, ele foi justificado, ele foi declarado Filho de Deus. Naquele momento, o Espírito foi derramado sobre a sua cabeça, e até hoje, nós somos o corpo, irmãos. Esse Espírito, ele continua sendo derramado. Como se você ora, continua. Esse rio de água viva, ele flui, irmão, do trono da graça sobre a igreja perto, irmão, aleluia, ao ponto, irmão, de transbordar o Espírito de Deus em nossas vidas. Mas eu digo que o Senhor está derramando o seu Espírito. Glória a Deus. Está derramando o seu Espírito. Não são apenas gotas, não são gotinhas, não, irmãos, é rios. Aleluia. Estão sendo derramados sobre a igreja do Senhor. Então não perca essa oportunidade de
ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Para encerrar, irmãos, enchei-vos do Espírito é uma ordem divina. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Faça aquilo que Paulo está dizendo. Cante salmos, cante hinos espirituais, louve a Deus de todo o teu coração, dê graças ao Senhor, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Percebam, irmãos, que o mal está crescendo, o império, o reino do anticristo, está aí às portas para dominar o mundo, mas nós só vamos ter poder, irmãos, para resistir e suportar as aflições e os desafios, irmãos, que estão a vir sobre a igreja e sobre a face da terra, se for, irmãos, estivermos cheios e plenos do Espírito Santo. Aleluia! A promessa é para mim, é para você, é para todos nós, para todos nós. Glória a Deus. Se você assim crer e assim desejar, o Senhor não só vai te batizar com o seu Espírito, mas vai te encher continuamente Aleluia! da sua presença santa e Glória a eterna. Deus! Que Deus abençoe a amada igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. De madrugada eu estava orando, quando senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava orando, quando senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Amém? Então fica ligado aí, porque como disse aqui o pregador, não é porta-voz de Deus, a cachoeira está descendo, descendo a água. Mas tem crente que, na hora do culto, o pastor comigo meu pregava isso, né? Que às vezes estava derramando a chuva da glória e tinha crente que abria guarda-chuva. Fecha o guarda-chuva nessa noite em nome de Jesus. Amém? O crente abriu o guarda-chuva e pegava nenhum, pegava no outro, aí pegava no outro, não pegava nele porque ficava com o guarda-chuva aberto. Então fecha o guarda-chuva hoje e deixa o rio do Espírito te encher nessa noite em nome de Jesus. A promessa é para todos, irmãos. Não é só para pastor, não. A gente acha que só o pastor tem que se encher do Espírito Santo. Só o missionário, o evangelista, não. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe o evangelista, o pastor Raimundo Silva, Deus abençoe cada dia mais. Queridos, vamos assim, estamos chegando tarde no trabalho. Vamos estar orando por esses mantimentos. E os irmãos que não trouxeram mantimento hoje, esqueceram de trazer, certamente alguém esqueceu, porque foi muito mais pessoas que tiraram, né, a balinha com mantimento para ação social. Traga do decorrer da semana, tá bom? Traga no decorrer da semana esses alimentos para a gente poder. Esqueceu? O pessoal não esqueceu? Ele já lembrou de mim para ele. Então, Jéssica, lembra ele, tá? Lembra ele? Esqueceu também? Ah, isso, fica difícil então, né? Então, os irmãos tragam durante a semana, tá bom? Seus mantimentos. Nós abençoamos os irmãos, nós vamos orar por esses mantimentos. Olha, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos encerrando, mas dia 15 de novembro. O que tem dia 15 de novembro? Nosso passeio, nossa confraternização de final de ano. Então, esse ano é R$100 por pessoa, tá bom? R$100 para direito ao quê? Direito ao ônibus de luxo para nós irmos, o sítio, mais o churrasco e a comida lá, tá bom? Então R$100 por pessoa. Você vai dizer, pastor, R$100 é muita coisa. Não é. Por quê? Porque começando a pagar agora em junho, até o dia 15, até que dia? 15. Até dia 15 de junho você pode pagar. Está todo mundo da igreja inscrito. Esse negócio de que, eu vou me inscrever? Não, já está todo mundo inscrito. Você é membro da igreja? Você é congregado da igreja? Já está inscrito nesse passeio já. Tá? Dia 15 de novembro é feriado nacional, é o último feriado do ano. Já estamos com o sítio agendado. Tá? Então, R$100 para cada um,
Sabe quanto você vai pagar por mês? 20 reais. É 100 reais, você vai pagar 20 reais. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 20 reais. Tá? Se botar por semana, ó, isso é por mês, 20 reais por mês. Se botar por semana, a Vanessa que trabalha, né, que é autônoma, né, e outros que são autônomos aí, se botar por semana, é 5 reais por semana, meu irmão. Você sabe também que não tem dinheiro para poder fazer, para poder pagar esse passeio? Eu vou dizer para você que você deve estar equivocado. Se você fizer a conta, você tem que dar para você pagar. Pastor, isso for 3 pessoas. 3 pessoas, irmão, vai dar 15 reais por semana. Certo? Não faça um esforço. 2 pessoas, 10 reais por semana. Não faça um esforço. Vamos lá, todo mundo no passeio. Agora, por favor, né? Deixa esse negócio de que, esse mês eu não vou pagar, pastor, já vou pagar mês que vem 2. Você vai se enrolar. Você vai se enrolar. Criança não paga. Certo? Então vamos para o passeio. Lá a gente vai ter amanhã um café da manhã abençoado lá. Eu vou um dia antes. Lá, à noite, boa noite, um dia antes, preparar um café para você lá, receber você, um café abençoado. Depois a gente vai ter uma brincadeira lá, vai com a gente lá um presbítero da DJ, que ele faz um trabalho só de brincadeira lá, a gente vai agitar lá pela manhã brincando lá, passando o dia brincando. Depois vamos ter um almoço com churrasco. Quem foi no ano passado? Foi bom ou não foi? Foi bênção ou não foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Então, esse ano vai ser bênção também. Então, vai ter um churrasco lá, depois do churrasco falar de jogar futebol, né, vamos para a piscina, enfim, vamos passar um dia nos confraternizando. Então, não deixe para mais tarde. Separa já o seu valor desse mês, 20 reais por pessoa, separa o seu valor, passa para mim, eu vou estar recolhendo isso aí, eu vou em cima, hein? Não fico nesse negócio ficar esperando você não, eu vou em cima de você. E aí, cadê o cascado? Cadê o família? Cadê o dinheiro? Eu vou, cadê o Araçaia? Eu vou em cima. Né? Quero que todo mundo esse ano vá no nosso passeio, tá bom? Se sobrar alguma vaga, a gente vai abrir para pessoas de outras igrejas, tá bom? Que queira participar. Mas prioridade para a gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deixa eu agradecer aqui todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite, nos visitando. A família do evangelista André, nos abençoe. Também da diaconisa Patrícia, nos abençoe cada dia mais. E tenha sido bênção para você essa mensagem. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida a Cristo? Tem alguém que ainda não entregou a vida a Cristo, quer entregar a vida a Cristo hoje? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, afastado e quer voltar hoje para Cristo? Ouviu essa mensagem, quer ser cheio do Espírito Santo, quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que nessa noite quer voltar para Cristo? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Tem alguém no sinal com a sua mão, quero orar por você aqui hoje? Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe, tá bom? Vou convidar aqui o presbítero Marcos para estar orando justamente com a igreja por esses mantimentos que vai abençoar não só pessoas da nossa igreja, mas pessoas também que não são da nossa igreja, mas que precisam ser abençoadas na área social. Amém. Nós estamos juntos para cá, nós somos abençoados de Jesus. Amantíssimo e poderoso Deus, nesse momento, Pai, a qual a igreja, Senhor, se reúne. Deus, esses mantimentos, ó Deus queridos, vão servir, ó Deus, para abençoar pessoas que estão carentes, precisando, ó Deus. Mas já de antemão, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar as pessoas que trouxeram esses alimentos, ó Deus. Que se dispuseram, ó Deus querido, que pegaram no seu mantimento, que pegaram o Senhor na sua dispensa, ó Deus querido, e trouxe para a tua casa. Abençoa, ó Deus. Faz milagres, abre portas. Senhor, faz coisas inacreditáveis, ó Deus querido, impossíveis na parte financeira da vida do teu povo, ó Deus querido. Que o teu povo, ó Pai querido, possa, Senhor, a cada dia, Deus, ter, ó Deus, a consciência que precisamos, ó Deus, ajudar uns aos outros, porque essa é a forma, Pai querido, que o Senhor diz na tua palavra, Senhor, para nós ajudarmos uns aos outros. Por isso, Pai, nós abençoamos nesta noite esses alimentos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar aqui o evangelista Cláudio para estar orando pelo término. Lembrando que quinta-feira não tem ensaio do Convento Unidas por Cristo. Já conheceu a Margarida aí? Tá. Cadê ela? Tá lá no cantinho. Tá lá no cantinho? Em algum lugar. Ah, tá lá, porque era muito alto, eu não consigo enxergar. Já conhece lá? Qual é o suco? Qual é o suco? Qual é o sabor? Qual é o sabor para os irmãos do ar aí? O suco, caixinha de suco. Do jantar de casais.
manga, maracujá e pêssego. Então, os irmãos que puderem, ajudem. Essa semana, até quarta-feira, Leite condensado. nos ajudem. Tragam aí leite condensado, quem puder. Leite condensado e caixinha de suco. Se cada um que usar uma caixinha de suco de maracujá, manga ou pêssego, vai ser benção, tá bom? Ajuda aí, porque é muito gasto tratar de casais, não é fácil, é muito gasto, tá bom? E aproveita, olha pela caixinha, antes da caixinha, olha pelo tratar de casais, para que Deus abençoe, para que cada casal saia desse jantar edificado, abençoado, para que Deus use o palestrante, e que os casais sejam abençoados e edificados nessa noite, no sábado, em nome de Jesus. Saúde. Bandeja também, quem tiver bandeja, empresta bandeja, irmão, bandeja, precisamos de bandeja para servir. Ajuda aí, ajuda aí. Saúde na igreja com o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos continuar orando. Amadíssimo Deus, bendito Pai, nós te louvamos. Ó Deus. Agradecemos o teu nome por este culto. Aleluia. Lembrando a Ti, Senhor, amado, desse jantar de casais. Senhor, o Senhor já sabe, já falamos com o Senhor. Mas mais uma vez nós reforçamos a Ti, Senhor, amado, que estenda, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Porque não é da Tua vontade a separação, então, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre cada casal que já se inscreveu. Ó Deus amado, repreendendo, Senhor amado, a fúria do adversário, todo embaraço, tudo que não foi merecido, toda artimanha do adversário, Senhor amado, contra este evento, Senhor. Pai amado, queremos entregar diante de Ti, Senhor amado, cada casal, cada vida. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, Pai amado, esteja sobre cada um deles. Também pedimos, Senhor amado, acerca, ó Deus amado, dessa caixinha de oração. Senhor, são vários pedidos, várias necessidades aqui, Senhor, e nossa esperança está em Ti, Senhor, que cuida de nós, tem cuidado de nós e também tem ouvido, Senhor, as nossas orações. Senhor, estende Tuas mãos sobre essa caixinha, Senhor. Tem pedido de cura, de milagres, de maravilhas, de transformação de vida, de portas abertas. Ó Senhor, executa, Senhor, da glória o impossível, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Temos que pedir também, Senhor amado e querido, por essa confraternização que vai acontecer em novembro. Ó Deus. Pai, entra com a Tua provisão, Senhor, esteja abençoando. E desde já, Senhor amado, nos guardando, porque o Senhor conhece o futuro de tudo, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, aqueles que não podem andar hoje, que naquele dia possam andar, Senhor, aqueles que estão doentes hoje, que possam, Senhor amado, estar conosco ali também, nos confraternizando e louvando e exaltando o nome do Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo término, irmãos. Deus abençoe todos. A diaconisa Patrícia pediu para dizer, quando o culto acabar, pode todo mundo ir embora correndo, tá? Estou brincando, irmãos. Ela falou que é para os irmãos ficarem aí, sentarem, porque tem um salgadinho aí para ser servido, tem um bolo para ser servido, tá bom? Como comida de crente, né? Você que não é crente também pode ficar também para comer, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto. Agora, Pai, esse trabalho está encerrado. Leva-nos os pais. Debaixo da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de começarmos essa semana pela manhã na Tua presença e à noite na Tua presença. Toma a nossa semana nas Tuas mãos, toma a nossa segunda-feira nas Tuas mãos, nossa terça, nossa quarta, entra no nosso futuro, nossa quinta-feira, nossa sexta-feira, nosso sábado. Joga por terra todo embaraço, toda a artimanha do diabo. Dá a nossa semana produtiva, de vitória, de bênçãos, de graças e surpresas, Senhor. Quero te entregar também nosso evangelista amado, Adair Vieira. Senhor, que está sofrendo com a perda do seu irmão. Sustenta ele, sustenta a Dona Maura, sustenta seus outros irmãos, Senhor da glória, toda a família, o Joãozinho, filho do pastor João Vieira. Toma nas Tuas mãos, Senhor da glória, consola a família, conforta a família, se o Senhor pode consolar. Pai, leva cada um em paz na Tua presença, que essa palavra possa estar remoendo o nosso coração durante a semana, no poder no nome de Jesus. Amém. Guarda-nos do animal, do sanguinário, do de mãos e dedos. Guarda-nos acidentes, livra-nos de todo mal ao sair dessa igreja. Vamos chegar em paz na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Faça então sua mão, meu irmão, minha irmã. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infalíveis consolações do Santo Espírito de Deus que foi pregado nesta noite, esteja com todo este povo bom, que ama e aguarda a volta do Senhor, e que todos nós digamos amém. Deus abençoe a todos. Quem puder, senta. Vai ser servido aí um salgadinho, vai ser servido o bolo. Vamos nos confraternizar em nome de Jesus. Amém?
Oi? Deve estar. Deixa a massa.